Nesse momento, a gente vai estar chamando aqui a nossa irmã Elaine, que é a missionária que hoje vai trazer a mensagem da palavra de Deus para nós nesse domingo. Amém? Missionária Elaine, pode tomar aqui o seu lugar. A paz do Senhor, a paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para a igreja. Eu estou acendendo aqui porque a minha visão é um pouco ruim, então vou ter que estar colocando aqui para iluminar. Amém? Eu não estou muito habituada, né, com live, né, mas Deus ele nos capacita, não é verdade? Então, eu estou aqui porque Deus me ungiu, Deus me escolheu, e com certeza Deus tem um propósito, né, nesta data, no dia de hoje. Né? E Deus colocou no meu coração, né, para estar entoando a palavra que está no livro de Josué. Mas antes eu queria agradecer, né, por essa oportunidade ao pastor Marcelo Farrell, o meu pastor, o pastor José Udemir, está mandando um abraço para todos, né? Então eu estou abaixo, né, de um pastor maravilhoso, né? Mas acima de tudo está o nosso Deus poderoso, né? E estou aqui pela obediência, ele sabe que eu estou aqui, né, neste lugar, e logo depois, né, depois do culto, estarei lá com eles, né, para estar dando continuidade nesse dia maravilhoso, porque nós dormimos e acordamos mais uma vez na presença de Deus. Né? Então, a gente só tem que agradecer, porque Deus ele dá a oportunidade, não é verdade? Então, vamos estar, né, com a palavra que está em Josué, o livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 9. Amém? Deus fala a Josué e a Nuna. Se vocês prestarem atenção, Deus fala. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Do lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, É Deus falando, irmãos. Desde o deserto e deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te terá diante de ti todos os dias de tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem-te bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Né? Eu vou dar aqui uma explicação, porque antes, né, de Deus dar uma ordem a Josué, né, estava meditando, e para que a gente possa entender, até chegar aqui a esta ordem a Josué. Né? Aconteceu, né, em Deuteronômio 31, versículo 2, que Moisés ele já estava idoso, né? E através de Moisés aconteceram os vários feitos do Senhor, vários milagres que nós conhecemos, né? Já ouvimos, mas é bom para a gente para eu estar falando, para que a gente possa reconhecer cada vez mais que o Deus que nós servimos é muito poderoso. Ele fez muitos milagres através daquele homem,
né? E Moisés, ele já se encontrava muito idoso, né? E Deus, ele deu uma ordem a Moisés, né? Lançou a palavra, né, sobre a vida de Moisés mais uma vez. E nessa ordem ele falava para ungir, né, Josué como seu sucessor, né, ter substituto dele, né, naquele momento, por causa da idade, mas que e mostrou a terra prometida a Moisés, porque é, ele permitiu que ele visse, mas ele não passaria, ele não chegaria lá com o povo. E sim, quem chegaria aquele povo, aquela terra, né, prometida seria o povo junto com Josué, né? Então Moisés, ele morreu, né? O Josué, ele passou a ser sucessor. Josué, ele passou a ter a responsabilidade de substituir o maior líder, né, do Antigo Testamento. Moisés, ele tinha uma grande intimidade, né? Ele chorava aos pés do Senhor, ele fazia os propósitos dele, né? Ele subia ao monte, ele diz a palavra de Deus que ele ia face a face, né? A presença de Deus, ele sentia a presença de Deus, então tinha essa grande intimidade. E muitas das vezes, irmãos, a gente não busca essa intimidade com Deus, não é verdade? Muitas das vezes acontecem tantas coisas na nossa vida que a gente não busca da tal forma que Deus, ele gostaria que nós buscássemos, né? E na vida de Moisés era muito diferente. Ele buscava de uma profundidade tão grande, né, que ele sentia Deus, né? Ele falava com Deus face a face, diz a palavra de Deus, né? Muitas das vezes Deus está querendo falar conosco face a face e nós estamos tão desprendidos das coisas espirituais, estamos tão ligados, né, nesse mundo, né, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, os problemas do dia a dia, a gente está se ocupando com outros tipos de coisas, né? Nós não estamos administrando o tempo, não é verdade? Né? Cada dia mais está se abreviando o tempo e a gente não está conseguindo se administrar, né? E não é dessa forma que Deus está querendo, irmãos, né? Muitas das vezes a gente não agrada a Deus dessa forma, porque nós estamos focados em outras coisas, nós temos que estar focados na palavra, né? Josué, então, diz a palavra que ele estaria substituindo, né? Não é uma qualquer pessoa, e sim Moisés, que tinha essa grande intimidade. Vocês estão entendendo? Isso daqui porque eu ainda não entrei, tá, na palavra. Isso aqui é só para vocês entenderem. Então, Moisés, ele não precisou, diz a palavra de Deus, de um grande exército, né, para que o povo hebreu fosse liberto, né? Ele tinha essa tão grande intimidade que vários milagres aconteceram através dessa intimidade dele, né? Então, também, através de Moisés, através dessa intimidade, né, para a gente relembrar que aconteceu o quê? Né? Deus mandou as pragas, né, para ter o livramento do povo, né? Abriu o mar para que o povo hebreu passasse, né? Ele fechou o mar para que o egípcio não chegasse, né, a derrotar o povo hebreu. Vocês conhecem a passagem, né? Só para a gente relembrar, Deus, ele mandou um maná, né, quando aquele povo estava com fome, tiveram sede, né? Deus providenciou a água, né? Fez a água sair da rocha, né? Continuou tendo sede, mas Deus transformou diz a palavra, né, que transformou a água amarga em água doce. Esses são os feitos grandes, feitos do Senhor, né? E Deus, ele é tremendo. Deus, ele é tremendo, né? Deus, ele providenciou a coluna de fogo atrás daquele povo, né? Para que, quando chegasse a noite, eles não tivessem frio, né? Certinho. Tivesse frio, né? Ele não, tinha uma nuvem, diz a palavra de Deus, que na frente da cabana, da tenda, né, de Moisés, tinha aquela nuvem, né? Porque ele tinha tanto contato com Deus, e o Espírito Santo, eu creio, né, que estava ali a todo momento, né, com Moisés. Então, é isso que Deus está requerendo de mim e de você nesta noite, né, nesta tarde, né? Essa comunhão com Deus, né, para que a gente tenha uma transformação, né, para que a gente possa ser transformado verdadeiramente, para que Deus, ele possa nos libertar
de coisas que não agradam a Ele, principalmente, né? Que a gente possa deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir, né? Dirigir como veículo nas mãos dele, né? Então, tem muitas coisas que Deus está requerendo de mim, né? Como mulher de Deus, que Deus me ungiu, me separou, mas eu creio que Deus está falando comigo, né? Está cortando aqui para vocês. Então, eu tinha uma palavra de Deus que era totalmente diferente. E Deus hoje me deu uma ordem para que eu mudasse essa palavra, né? Então, quando Deus chamou Josué, eu creio que quando Deus me chamou atenção nessa palavra, eu nunca preguei sobre essa palavra. É a primeira vez, né? Mas para chegar até Elaine, que está pregando a palavra, eu vou contar um pouco do testemunho, amém? Para que vocês possam entender. Eu tenho 15 anos de evangelho, 14 anos e meio eu posso contabilizar assim, mais ou menos, que eu congrego na Aceiteiro de Chamas, mas eu passei praticamente meio ano aí, né, fora da igreja, mas não fora da igreja, não fora dos caminhos do Senhor, da igreja onde eu congrego, né? Então, eu comecei a ouvir, tá, pessoas. Eu comecei a dar atenção a pessoas. E não tendo a sensibilidade do Espírito de ouvir a voz de Deus. Vocês estão entendendo? Então, eu comecei a ter muita gratidão ao homem, né? Então, eu passei a não ter discernimento do Espírito de estar seguindo a vontade de Deus, né? Então, eu tive muita ajuda em certo momento, que eu passei fome, eu fiquei desempregada muitos anos, muito tempo, mas até eu ter realmente um encontro com Cristo, né, eu passei por muitas coisas na minha vida, né? E eu tentei me matar, eu tentei tirar a minha vida, né? E quando nesse dia eu tentei tirar a minha vida, o porquê disso? Né? Eu fui casada por um tempo e Deus, lá atrás, quando eu tinha 15 anos de idade, Deus usou uma serva do Senhor para mim, que ela frequentava a minha casa. Ela tinha um carinho por nós, assim, muito grande pela família, né? Mas era uma família, assim, muito, assim, conturbada, né? Nós tínhamos, o mundo era dentro da minha casa, né? Então, a minha mãe adorava Deus estranhos, ela tinha uma religião do candomblé, né? O meu pai vivia muito, né? Então, a gente tinha, né, não a direção, né, da Bíblia, nós tínhamos uma direção no mundo, o mundo estava lá dentro da minha casa. Só que Deus, quando Ele te escolhe e te unge, Ele busca, né, sempre, Deus é estratégico, né? Então, através de uma tia minha, né, minha tia evangélica, orava pela família e nos apresentou uma serva do Senhor, e colocou ela lá dentro. E quando ela estava lá dentro, sempre quando eu passava, eu ia para as festas na rua, ela olhava para mim e falava assim, aproveita bastante, porque um dia alguém vai te parar, né? E você vai lembrar desse dia, o dia que aparecer, né? O teu esposo não vai ser esse, e Deus vai te transformar como uma mulher de Deus, você vai ser missionária, Deus vai te levantar como uma pastora, e Deus também vai te dar uma casa, que vai ser um ponto de pregação. E, além do mais, você também vai ter um marido, né, escolhido, que você vai casar, mas não é esse, né? Eu fiquei olhando para ela e falei assim, a senhora é louca, mas, né, se for a vontade de Deus, eu não digo como se fosse hoje. Então, a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Quando Deus, ele promete, ele é fiel para cumprir, e é na hora dele, no tempo dele. Né? Mas naquele momento eu não estava sensível a Deus, porque eu não conhecia o Senhor. Eu não tinha a intimidade, né, com o Senhor. Eu desconhecia. Era um mundo desconhecido, não é verdade? Porque o mundo espiritual, quando você começa a conhecer, você tem que ter o quê? As armaduras de Deus. Você tem que começar a buscar essas armaduras. Não é verdade? E muitas das vezes nós não estamos com essas armaduras celestiais, né? Estamos desprovidos, né, de oração, desprovidos de busca, né, de intercessão, de propósito, de jejum, não é verdade?
Então, quando aconteceu de eu conhecer a Jesus Cristo, foi no momento mais difícil da minha vida, né? Eu conheci a Jesus Cristo no momento em que eu divorciei e eu estava grávida e perdi essa criança com 7 meses. Mas depois eu vou dar continuidade aqui na pregação e vou explicar para vocês o porquê que Deus, né, ele mostrou aqui essa palavra. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos dando ouvidos a outros tipos de vozes, né? Josué aqui, nesse momento, ele estava tendo uma promessa, foi lançada uma palavra, né, sobre a vida de Josué. Né? E naquele momento que aquela mulher de Deus estava no meio da minha sala, ela estava lançando uma palavra, não é verdade? Ao favor da minha vida. Só que eu não conhecia, é diferente de Josué aqui. Josué, ele conhecia os feitos de Jesus, não é verdade? Sobre a vida de Moisés, quantos milagres aconteceram com aquele povo, né? Só que chegou um momento, quando veio a morte de Moisés, o que aconteceu aqui? Ele ficou com medo. Ele ficou com medo, né? Então, diz a palavra de Deus aqui anteriormente, né? Fala que eles estavam 30 dias parados. Eles estavam 30 dias, né, paralisados, com medo. Mas por que eles estavam com medo? Porque eles estavam sobre a vida de Moisés. Eles estavam seguros sobre a vida de Moisés e não verdadeiramente pela sua própria busca. O que Deus está requerendo de mim e de você hoje é nós buscarmos essa presença de Deus. Vocês estão entendendo? É nós buscarmos a presença, chamar a atenção de Deus aqui a todo momento. Porque muitas das vezes nós estamos tão despertos, aí vem-se o medo. Moisés, ele foi chamado pelo próprio Deus, né? Ele está falando aqui, ó, o próprio Deus está falando, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou de Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Muitas das vezes, irmãos, né, nós estamos vivendo coisas passadas. 30 dias se passaram e Deus está falando assim, ei, acorda. Você está vivendo coisas do passado, né? Deus estava dando uma hora e eles ainda estavam paralisados. Então, Deus está querendo de mim e de você nesta noite para que caia por terra todo medo, caia por terra toda a paralisação do inferno hoje, em nome de Jesus. Por que isso, irmãos? Porque muitas das vezes o medo, ele transmite o quê? Para que você não dê um passo para você continuar. Muitas das vezes, nós temos que dar entrada no documento, nós temos que fazer um tipo de exame, vem o medo, não é verdade? Isso, eu sou prova viva disso. Né? Eu tenho uma doença, né, que não era nem para proclamar isso, mas foi descoberto agora, há pouco tempo, quando eu estava com 36 anos. Eu casei, e logo quando eu casei com esse servo do Senhor, que é a promessa de Deus, que tudo se cumpriu, né? Então, há momento para todas as coisas debaixo do céu. Se você tem promessa, Deus, ele cumpre. Se Deus te prometeu algo, não fica assim com dúvida, não. Ele cumpre. A história de Josué aqui, Deus ungiu ele antes, avisou que era para ele prosseguir, você está entendendo? E ele paralisou. Por quê? Porque aquele momento era um momento de medo. Porque ele estava seguro pela vida de Moisés. Muitas das vezes, irmão, a gente está nos segurando na vida de alguém, né? Na vida da irmã. Porque a irmã é usada por Deus. Porque a irmã ora. Porque a irmã busca. Não, essa intimidade com Deus é você. É você que tem que buscar essa intimidade com o Senhor. E diz a palavra de Deus que Moisés era morto e aquele povo paralisou. Então, se você estiver paralisado hoje, em nome de Jesus, continue. Deus está chamando a sua atenção hoje para que você não tenha medo, para que você busque na palavra, porque é através da palavra que ele vai te fortalecer, ele vai te guiar, né? Quem aqui tem uma promessa? Eu tenho uma promessa. Várias promessas que já aconteceram, né? Deus, ele realmente me transformou,
né? Vamos dizer, né? Aquela senhora lançou a palavra. Quantos homens de Deus foi lançado a palavra, né? Poderiam até ter duvidado por algum momento, mas quando a promessa de Deus verdadeira, quando há profeta nessa terra que fala a verdade, Deus cumpre. E isso, por eu estar aqui hoje, isso aqui é uma prova viva de que realmente Deus, quando promete, Ele cumpre. Eu não queria imaginar na minha vida que Deus iria um dia me chamar para pregar a palavra, né? Estou há 15 anos na igreja e lá o pastor sempre falando, irmã, se prepare, irmão, estude a palavra. Não, eu não queria, né? Aonde eu quero chegar. Muitas das vezes nós somos desobedientes, né? E eu comecei a ter vários tipos de enfermidades, né? E eu não entendia, sabe? E quando deu o Covid, agora em 2020, eu fiquei 21 dias internada. Mas por que isso também? Né? Porque eu tenho fragilidade, né? Eu tenho um tipo de doença da anemia falciforme. Então, as hemácias, elas ficam distorcidas, perde o oxigênio no sangue, né? Então, verdadeiramente, Deus é comigo. Por quê? Porque eu não poderia nem estar aqui, né? Eu já estava fazendo, chegou uma época da minha vida que eu tinha que fazer a transfusão de sangue na minha vida. Eu tomava um tipo de coquetel, mas Deus começou a embaralhar os médicos, os exames começaram a sair de uma forma que eles mesmos pegavam e falavam assim, ó, eu não entendo isso. Eu não sei o que está acontecendo, mas verdadeiramente você é uma mulher de fé. Porque em todo momento, aqui foi falado de você fazer a diferença, né? Então, se você realmente deixa o Espírito Santo de Deus te moldar, o próprio Deus te moldar como um vaso na mão do oleiro, né? Ele te capacita, irmãos. Então, eu comecei a ser usada dentro do Rio de uma forma, assim, sobrenatural. Eu e a missionária Reni, que ia comigo, né? E eu fazia aquele tipo de tratamento e eu chorava, eu não entendia. E Deus ele falava assim, ó, deixa comigo, está nas minhas mãos. Agora está complicado, mas depois eu vou te complicar. E depois eu vou te explicar. Vocês estão entendendo? Glória a Deus, Senhor. Então, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que nós não entendemos. Mas Deus ele tem resposta para tudo, né? Tantas pessoas passam por tantas enfermidades e às vezes a gente não entende, né? Mas toda honra e toda glória para Deus. O nome do Senhor, ele vai ser glorificado na tua vida como ele foi na vida de muitos que eu conheço e na vida está sendo glorificado a todo momento. Então, eu não perco, né, a fé em Deus. Então, a pergunta que Deus, ele falava assim, Elaine, fala para o povo de Deus qual é o tema, né? A quem você tem dado ouvidos, né? A quem tem dado, aqui foi falado, né, que esteja pelo Espírito e não pela carne. Né? Quando nós estamos pelo Espírito, nós temos a sensibilidade, né, pelo Espírito, né? Tudo que tiver ruim acontecendo ao seu redor, você vai ter a percepção que o inimigo está tentando a todo momento te derrotar. A todo momento mostrar para você tudo ao contrário. A todo momento vai acontecer coisas dentro do seu lado, da sua casa, no trabalho, na rua, né? Coisas se levantando do nada, pessoas virando a cara para você, como já foi falado, pessoas se levantando contra a tua vida sem você ter feito nada, né? Mas o Deus que você serve, ele te justifica. Deus que você serve, ele te sustenta. E ele vai mostrar para as pessoas quem verdadeiramente você é. E quem está no controle da tua vida é o próprio Deus. Então, o controle da vida de Josué era o próprio Deus. Estava tudo no controle para que eles chegassem à terra. Então, eles passaram, irmãos, por tantas tribulações, por tantas guerras, por tantos obstáculos, não é verdade? Né? Por tantos medos, né? Por tantas frustrações, não é verdade? Por tantas lutas. Mas Deus ele falou aqui, ó, no versículo 5. Ele falou a Josué: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida.
Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele está afirmando, o próprio Deus está falando aqui, como fui com Moisés. Então, como ele foi com Moisés, ele também é conosco, né? Como foi com Moisés, sendo com Josué, com todo aquele povo, ele também é conosco, né? Ele está falando, irmão, esforça-te. Não deixa essa luta te derrotar, que não é nada para o nosso Deus, né? A palavra de Deus diz que a chapeleira não terá que pelejar. E muitos dos irmãos, né, pelejam. Muitos dos irmãos, em vez de pegar o problema e entregar nas mãos do Senhor, é tudo. Não, deixa um pouquinho, deixa a metade. Não é assim. Ou você confia ou confia. Ou você confia, eu não estou falando outra coisa porque ele está derrotado, né? Então nós temos que confiar, nós temos que acreditar. Então eu não vou falar para vocês que no dia que eu estava fazendo uma transfusão de sangue, né? Por um momento eu não reclamei, eu não perguntei, eu não perguntei o porquê, né? Não, vou estar sendo hipócrita. Não, eu falei, Senhor, por que isso? E Deus falou no meu coração, você vai entender depois. Tudo você vai entender. E hoje eu entendo, né? Então, nessa minha caminhada, né, eu passei a entender ao Deus que eu sirvo. Porque ele lançou uma palavra a tantos deles, tantos profetas, né, homem de Deus, mas ele lançou uma palavra sobre a minha vida. Ele lançou uma palavra sobre a vida de vocês. Há uma promessa na vida de vocês, né? Então não se desfaleçam, não se entristeçam, em nome de Jesus. Pede o fortalecimento ou pede uma visão diferenciada, pede, como dizem, né, visão de águia, né? Porque a águia ela chega em tal, né, uma tal proporção no céu, né, que ela passa por tempestades, né? Diz a história, na verdade, né? E troca o espelho, troca o bico, né? Então, que haja uma transformação na nossa vida, né? Que a gente possa ter esse fortalecimento verdadeiro, que nós possamos buscar verdadeiramente, que nós possamos nos ajoelhar e clamar, conforme Moisés ele buscava e clamava, né? Então, Josué, com certeza, quando ele ouviu a voz de Deus, ele se levantou. Então, se vocês estão ouvindo verdadeiramente a voz de Deus, eu sei que muitos estão cansados, eu também estou cansado, eu estou aqui sendo, sabe como? Eu estou sendo assim, o meu braço aqui, ó, glória a Deus, não levantava hoje de manhã, né? Eu estou à base de remédio. Então, assim, se eu for olhar para a minha estrutura física, muitas das pessoas falam assim, né? Uma mulher grande, estrutura boa, mas eu me conheço no meu interior. Eu sei que se fosse por mim mesma, eu não dava um passo. Se fosse por mim mesma, eu estaria embaixo de um edredom hoje, chorando. Mas eu ouvi a voz de Deus. Deus falou assim, ó, vai lá e lança a minha palavra. Vai lá, coragem, filha, porque eu sou contigo. Deus está falando, eu sou contigo em todo momento. Eu não vou te deixar. Eu vou te guiar. Essa dificuldade é para eu resolver, não é para você resolver. Esses levantes da sua vida não é para você resolver. Cale-se. Porque tem momentos que a gente tem que ouvir mais do que e falar menos. Muitas das vezes a gente luta, a gente, né, discute e temos que falar menos. Deixa que Deus vai resolver. Mas também se você estiver errado, irmão, Deus ele vai mostrar. Você está errado. Então, muitas das vezes, a gente está lutando contra o homem, né? Lutando contra pastor, contra a missionária, contra os amigos, contra vizinhos, e não é dessa forma que Deus quer de você, né? Não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o potestade. E muitas das vezes nós estamos lutando dentro de casa, brigando com o filho, brigando com o marido, não é verdade? Né? Muitas das vezes estamos fazendo tantas coisas que não está agradando ao Senhor, aí chega uma hora que a gente pergunta por que não está acontecendo as coisas? Vocês já pararam para pensar? Porque se Deus está quieto, porque está trabalhando. Irmão, tem coisas também que às vezes não está acontecendo porque nós não estamos na posição.
Eu estou falando isso para mim, porque muitas das coisas não aconteceram na minha vida que eu não me condicionei como uma mulher de Deus que era para eu estar pregando. Então, o meu ministério, né, para eu estar pregando a palavra de Deus, ficou estagnado porque eu não queria. Vocês estão entendendo? E por que ela ainda aceitou hoje, né, o pastor? Ele foi usado por Deus, porque até pouco tempo eu não queria, né? Porque eu botei na minha cabeça que eu não era capaz. Mas Deus, ele capacita os escolhidos. Ele te escolheu dentro do ventre da sua mãe, não é verdade? Então, muitas das vezes eu relutei. O pastor me chamou várias vezes a atenção. Ele falou assim, não é dessa forma que você tem que estar. Então, muitas das vezes, eu falava que eu não era capaz, que eu não queria estar lá em cima, não era para eu estar lá em cima. Eu falava, pastor, não me deixa aqui em cima, eu não quero. Então, eu estou falando uma particularidade, né, minha, que hoje eu entendo. Então, tem coisas na nossa vida que acontecem, irmãos, né, trava, fica, né, uma batalha travada porque você também não se posiciona. Porque também, às vezes, não está fazendo a vontade de Deus. Aí, não estamos sensíveis à voz do Senhor. Josué, por ele ficaria parado, né? E Deus deu uma ordem e ele seguiu para a honra e glória do Senhor, né? Então, Deus, ele não deixa, né, a gente também, na nossa trajetória, a gente perdido, tá? Se tiver algo acontecendo, e ele sempre vai te dar estratégia. Ele sempre vai te explicar o que fazer. Mas para isso, ter essa explicação, irmãos, você tem que estar sensível à voz de Deus. Né? Então, eu fiz várias coisas, eu saí da igreja, né, como eu estava explicando, fiquei 6 meses fora e eu não estava na obediência do Senhor, porque eu estava dando voz à amiga que falou, vamos, e aí eu passei por tantas lutas, por tantas coisas, irmãos, que eu não estava entendendo, sabe? Então, muitas das coisas a gente faz por nós mesmos. A gente está dando ouvido a pessoas, e não ouvindo a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha vida, né? E eu passei por várias tribulações na minha vida que depois eu cheguei ao pastor e pedi perdão, aí ele me avisou, irmã, não é de Deus. Eu estou fazendo um resumo aqui para vocês entenderem o que Deus está querendo de mim e de vocês hoje, né? Porque muitas das vezes nós estamos dando ouvidos a outras vozes, né? Estamos dando ouvido à tribulação, estamos dando ouvido a ruídos, estamos dando ouvido à voz do próprio inimigo, não é verdade? Dando ouvido aos problemas, à angústia, né? Estamos dando ouvido à angústia, estamos dando ouvido aos problemas que estão acontecendo na nossa vida, né? E faz com que a gente paralise, né? Mas só que Deus, ele livra de tudo isso, tá? Se vocês estiverem ligados verdadeiramente, né, na rocha, né, ele vai te conduzir, né, como o veículo nas mãos dele, ele vai te sustentar, ele vai te ajudar, e no final lá, você vai enxergar da forma que ele quer, né? E Efésios, vamos ler? É, 6, versículo 10. Nos demais irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida na couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, nós temos que nos revestir, né? Deus, ele está falando aqui, né, que nós temos que nos revestir. Quando eu fiquei nos 21 dias, né, lá internada com Covid, no momento que eu seria entubada, né, eu cheguei ao meu extremo. Eu falei assim, bom, agora já era, né? Mas aí eu comecei a chamar a atenção do Senhor, comecei a clamar ao Senhor de uma proporção que eu falei assim, o Senhor tem algo comigo ainda nesta terra, né? Porque na hora que está acontecendo, irmão, não tem jeito, a gente fica com medo, né? Com medo de sentir dor, não é verdade? Né? E eu falei para o Senhor, se o Senhor ainda tem algo comigo, me deixa nessa terra. Mas se o Senhor quer me levar, que prevaleça a sua vontade. Né? E eu comecei a louvar. Senhor Jesus. E o hospital todo começou a louvar, né? E eu apaguei. Isso eu apaguei, eu fiquei uns 2 dias apagada. E o rapaz, né, que estava me atendendo, enfermeiro, falou. E nesse dia, quando eu acordei, e ele foi falou assim, irmão, ele era um servo do Senhor. A todo tempo você falava das armaduras de Deus. E você estava revestida com as armaduras de Deus. Né? Eu sentia a presença do Senhor aqui no quarto, né? Do CTI, e era uma presença maravilhosa. Né? Pessoas começaram a falar em línguas, sentindo a presença do Senhor, né? E eu comecei a clamar, eu não lembro, irmãos, né? Porque com certeza eu estava ali revestida com as armaduras do Senhor, né? E ele falou que era o próprio Deus falando através da minha pessoa, né? Que eram pessoas ali que eram para aceitar Jesus, né? E eu sem saber, irmão, mas Deus sabe, foram 2 almas para Jesus. Então, através da tua vida, você, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, te usar, né? Então, naquele momento, eu estava sendo guiado pelo próprio Espírito Santo, né? Então, através da minha vida, né, para a honra e glória do Senhor, foi dando 2 almas para Deus. Né? Então, foi falado sobre as armaduras de Deus, porque o inimigo estava tentando de toda forma, né, ceifar vidas ali, né, que Deus não queria perder, e eu sinto a presença de Deus tão grande, porque é um momento assim, que só eu posso descrever nesse momento, né? De repente, eu falando, vocês não consigo, mas só sabe quem passa. Né? E Deus ele falava que era para todos estarem revestidos, né, com as armaduras celestiais, né? Então que nós possamos nos revestir a todo momento, amém? Josué, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Deus poderoso. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Ah, Deus poderoso, obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor. Né? Então, Moisés já era velho, unge Josué morre, passa essa responsabilidade, né, que é dada a Josué. Josué já era morto há 30 dias, como já foi falado, né? E o próprio Deus chama a atenção dele, como Deus já chamou a nossa atenção aqui, né? Então, Josué foi chamado a atenção, foi lançado a palavra, né? E ele seguiu com aquele povo, né? Tu farás a esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais. Então, somente esforços-se e tem muito bom ânimo, né? E ninguém poderá te vencer. Vocês creem nisso? Que ninguém poderá te vencer? Que a partir do momento, né, que já foi lançada essa palavra, nós estamos revestidos, né, com capacete, com a couraça, com a sandália, com o cinto, né? Nós estamos revestidos com a palavra do Senhor. Nós vamos sair daqui com uma visão diferente, né?
que o medo ele caia por terra, que tudo que o inimigo tentou contra a sua vida essa semana, que ele tem tentado, antes de eu chegar aqui, ele tentou fazer que eu não viesse, mas eu falei assim, eu estou dando ouvido ao Espírito Santo de Deus. Eu estou dando ouvido, né? O que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Então, muitas das vezes, irmãos, muitas das coisas estão paralisadas na nossa vida, né? E foi o que eu falei. Eu tomei uma atitude assim que eu saí do hospital, e eu falei para o pastor, falei, pastor, pode já me colocar, né? Porque eu aprendi. Eu falei, pelo amor de Deus, eu estou cansada, né? Pode, não, é Deus que vai colocando, Deus que vai ungindo, Deus que vai escolhendo, né? E eu fui levantada como pastora, né? E eu não conheço totalmente a palavra, né? Muitos se levantaram depois que eu fui levantada como pastora. Muitas das vezes eu não entendo. Aí que eu vejo verdadeiramente que eu sou uma escolhida, eu sou uma ungida, né? E eu até hoje não tomei posse, né? É uma das coisas que Deus tem me cobrado sobre isso. Então, eu falo para o Senhor que eu possa me diminuir e se engrandecer na minha vida, cada vez mais, né? E eu recebi muitas retaliações, muitas coisas assim contra a minha vida, e Deus ele tem falado, eu que te ungi e eu que te escolhi, né? Muitas das vezes as pessoas não entendem, mas eu recebi a palavra de Deus quando eu tinha 15 anos de idade, que eu seria uma pastora. Uma profeta de Deus chegou para mim e falou assim, ó, você vai entender. Porque aonde Deus colocar você, onde você colocar a planta dos seus pés, é um ponto de pregação. E Deus ele vai te dar um terreno. Deus ele vai te dar um lugar grande. E onde nós conseguimos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Um terreno, nós estamos construindo. E ela falou mais, a casa, ela vai confundir muito. Vai ter gente que vai te parar e vai falar assim, ó, essa casa não é a tua casa, é a casa de Deus. Né? Vai ser um ponto de pregação. Então, se você tem uma promessa, irmão, Deus está falando aqui, grandemente, não desista, persista. Né? Quando eu comprei o terreno, eu cheguei para o meu esposo e falei assim, ó, ei, essa casa, porque ele estava querendo botar redes, querendo chamar as pessoas, você pode até chamar, mas é para casa de oração. Essa casa não é uma casa de veraneio. Essa casa é para que a gente coloque as cadeiras, é para que a gente coloque o som, é para que a gente fale da palavra de Deus, porque vão entrar pessoas aqui que vão precisar, né, da palavra de Deus, né? E quando nós começamos a construir, era tanto mistério, irmãos, que as pessoas paravam e eu comecei a ficar em cima, né, de alguma coisa, aí pessoas de Deus parando e falando, essa casa é uma casa de oração. A minha casa não parece uma casa normal, ela parece realmente uma igreja. Até a construção da casa, ela parece uma igreja, para a honra e glória do Senhor. Então, não perca a fé, tá? Se tem coisas lá atrás que foi falado e ainda não aconteceram, irmãos, com certeza vai acontecer, tá? Então, se há promessa na sua vida, você ainda não morreu, você está vivo, não é verdade? Mas para que as coisas possam acontecer verdadeiramente aqui, porque nós sabemos o nosso galardão, qual a intenção de Deus na nossa vida, porque a nossa vida não é aqui, né? Eu creio, não é verdade? Então, teve um momento que eu pensei que eu fosse partir para a glória, Deus não permitiu, né? E está me dando mais um momento daqui. Por quê? Porque através da tua vida, vidas estão dependendo de você. A sua família, a sua casa depende de você. Você é o alicerce da sua casa. Então, Deus me levou porque eu comecei a lembrar da minha irmã, eu comecei a lembrar da minha parentela, eu comecei a falar para Deus, eu e minha casa serviremos o Senhor, tem promessa, Senhor. Então, através de mim, eu tenho visto coisas acontecerem no sobrenatural. Então, o medo que te paralisa hoje já caiu por terra em nome de Jesus. Porque nós estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus para que te conduza, para que você dê o passo que é necessário dar. Então, quando eu começo a falar de Deus para minha parentela, o inimigo começa a falar assim, ó, ei, não vai acontecer nada. Aí, na mesma hora, né, eu falo, vai acontecer sim, em nome de Jesus, porque você está derrotado, Satanás.
né? Então, quando foi, tem 15 dias, mais ou menos, uma prima minha, que servia Satanás, servia mesmo, irmãos. Eu falo assim porque, infelizmente, e Deus me deu um espelho, e Deus, através daquele espelho, eu querendo levar para a Barra de São João, para botar lá, né, na igreja, né, e Deus falava assim, não, use, porque você vai entender. Eu falei, meu Deus, mas eu uso toda a minha casa, não, mas use o espelho. Vocês estão entendendo? Esteja sensível à voz de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos ligados em outras coisas. Deus está falando, Deus está querendo libertar a tua casa, a tua família. E nós estamos dispersos. Deus está querendo te usar e nós estamos dispersos, nós estamos ligados nos nossos problemas. Estamos esquecendo que tem alma sedenta de Deus. E aquele dia, eu estava tão sensível à voz de Deus que Deus falava assim, ó, usa o espelho. Aí já estava preparado para o meu esposo pegar o espelho e levar para a Barra de São João. Aí quem estava levando, aí eu, não dava não. Aí eu, sem entender. Aí eu falei, não sei o que está acontecendo, mas eu falei, tem algo que está acontecendo, não sei, é uma luta, e por que foi? Aí uma prima minha tinha entrado em contato comigo mais de um ano, me encomendou uns azulejos, que eu faço azulejos, faço camisas, né? E Deus falou assim para mim, falar com ela o quanto eu amo. Eu falei, mas meu Deus, ela deu tão blé, Senhor, mas eu vou te dar a palavra certa. Eu falei, amém. Aí nisso eu peguei o espelho, levei a encomenda dela, ela estava dentro do carro com o marido, e Deus começou a me dar aquele louvor. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se não né? Para Deus reconhecer o teu isso, ela começou a chorar e ela tinha tentado aquele mesmo dia tirar a própria vida. Então, irmãos, Deus, ele sonda os corações, ele sabe de tudo, né? E quando eu entreguei o espelho para ela caiu endemoniada. Vocês estão entendendo? É uma luta espiritual muito grande. E nisso ele não estava entendendo, aí depois ele chegou para mim, o próprio demônio falou assim, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida, né? Aí eu falei assim, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo é muito maior do que você, papai. Gente, foi uma situação que eu nunca pensei na vida em passar, isso na rua. De repente o meu esposo chegou, né? E eu consegui tirar, né, o demônio em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, e isso acabou, né, que nós voltamos para Jesus. Então, o que Deus está requerendo de mim e de você nessa noite é que você receba, né, a cada dia, quando você estiver lendo a palavra de Deus, né, te fortaleça e que você possa entender que você é capaz. Mas em você ser capaz, é o próprio Deus que te capacita. Então, coloca as mãos mesmo dentro da sua casa, unge as roupas dos seus filhos, unge o carro, unge tudo que você bota e profetiza, porque com certeza, irmão, Deus vai te dar a estrutura, Deus vai te dar a capacidade de profetizar e você vai ganhar a sua família para Jesus, né? E eu estou com uma luta muito grande referente a uma irmã também, e eu creio que em nome de Jesus também ela vai se render aos pés do Senhor. Então, vocês que estão em casa, né, vocês que estão passando por qualquer tipo de luta dentro do seu lar, dentro da sua casa, não desista. Porque maior Deus que você serve. Ele está lá dentro da sua casa, ele está sondando a sua casa, ele está colocando os anjos dele pelejando a seu favor, destruindo todo o mal, todos os dados inflamados, né? Que o inimigo, ele tenta nos atribular, tenta falar palavras, né, no nosso ouvido que nós não vamos conseguir, mas nós vamos conseguir sim, né? E ele é um derrotado em nome de Jesus, né? Diz a palavra de Deus, né, que aquele cego, quando ele estava, né, tentando, né, chegar até Jesus, o cego de Jericó, ele estava sentado na beira do caminho, né? Veio ele agora na mente, né, e ele teve vários impedimentos para chegar até Jesus, né? As próprias pessoas, né? E ele não desistiu.
ele soube que Jesus estava passando e ele foi até Jesus. E Jesus ele perguntou, o que queres que eu te faça? Né? Jesus ele sabe todas as coisas, ele sabe, né, o que nós precisamos. Então, para finalizar, eu deixo essa palavra, né, Deus está perguntando, o que queres? O que queres que te faça nesta noite? O que você está precisando, né, que eu faça para a tua vida nesta noite, né, para o teu dia a dia, né? Não há nada impossível para o Deus que você serve. Tenha certeza. Não deixa nada te impedir a chegar até Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela ficou 12 anos, né? Um fluxo de sangue. Ela ouviu, só em ouvir que Jesus iria passar, né? E ela não deixou nada impedir, né? Diz a palavra de Deus que ela conseguiu segurar na obra, né, da veste de Jesus e de lá sair virtude. Então, que possa chegar essa virtude na tua casa, dentro do teu lar, né, que você possa se revestir, né, com as armaduras de Deus e que nenhum mal venha prevalecer, né, sobre a tua vida. Amém? Essa palavra que eu deixo nesta tarde, nesta noite, eu não sei a hora, né? Então, receba a vitória em nome de Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém?